Tem um livro do Papa Bento XVI, na época que era cardeal, que se chama Europa, os seus fundamentos hoje e amanhã. E tem um trecho desse livro que nas minhas redes, eu cansei de falar dele, porque o pessoal cita muito, principalmente nesse período eleitoral, acerca do socialismo. Ou seja, o então cardeal estava fazendo uma análise, né, da Europa, né, do século passado, ou retrasado, né, e mostrando a relação dos católicos com os socialistas. Né? Ele diz assim, vou citar: tal como as religiões, também revelou-se abrangente. Na Inglaterra, era o partido dos católicos, que nem se sentia em casa com os liberais, nem com os protestantes conservadores. Na Alemanha de Guilherme, o centro católico sentia-se mais próximo do socialismo democrático do que as rígidas forças prussianas, protestantes e conservadores. Em muitos aspectos está o socialismo democrático próximo da DSI. Em todo caso, contribui decisivamente para a formação da consciência social. Esse é o trecho, certo? A primeira coisa que eu diria nesse texto é que ele é uma mera descrição, né? Ele não é um juízo de valor. Ele não está dizendo aqui se o socialismo é bom ou ruim. Em segundo lugar, o texto, como eu já tinha dito, não é magisterial. Né? Então trata-se de uma descrição do então cardeal Ratzinger num livro sobre a Europa e que está sujeito a erros, imprecisões. Né? Então, por exemplo, na Inglaterra não existia partido dos católicos. O que existia era o partido da chamada High Church, né? Dos católicos mais próximos ao rei, que tinham costumes litúrgicos mais próximos dos católicos, mas eram anglicanos. Né? E eles se opunham, historicamente, ao Whigs Party, né? Que era composto de anglicanos puritanos. Então, muito provavelmente, a herança desses protestantes conservadores que o cardeal Ratzinger fala são de anglicanos puritanos. É isso. Né? Em terceiro lugar, o socialismo democrático ele também é condenado pela Igreja. E nesse sentido, eu vou citar aqui já que eles gostaram de falar de João 23, né? Então eu vou citar aqui João 23, né? Se não me engano, na Mater Magistra, no qual ele estava comentando uma encíclica, a encíclica contra o comunismo de Pio XI. Né? E ele diz assim: entre comunismo e cristianismo, o pontífice, Pio XI, declara novamente que a oposição é radical e acrescenta não se poder admitir de maneira alguma que os católicos adiram ao socialismo moderado, quer porque ele foi construído sobre uma concepção de vida fechada no temporal, com o bem-estar como o objetivo supremo da sociedade, quer porque fomenta uma organização social da vida comum, tendo a produção como fim único, não sem grave prejuízo da liberdade humana, quer ainda porque lhe falta todo o princípio de uma verdadeira autoridade social. Então, veja, o socialismo ele é um mal intrínseco, certo? E por que ele é um mal intrínseco? Porque ele viola duas leis naturais. Ele viola a lei natural da propriedade privada, que ele quer abolir, e, em segundo, a lei natural da subsidiariedade, ou o princípio da subsidiariedade, que é o quê? O que consiste nesse princípio? De que o Estado ou a comunidade política não vai tomar para si aquilo que o indivíduo é capaz de fazer. Então, o ideal de sociedade é que o Estado ele haja de modo subsidiário. Então, existe o indivíduo, existem os corpos intermédios, né, que são as instituições que estão no meio do indivíduo e do Estado, e eles gerem, digamos, a sociedade. O Estado ele chega ali de uma maneira subsidiária, quando uns não conseguem fazer.
E é por isso que o socialismo ele é condenável pela Igreja, né? Então não se pode desejar o socialismo nem pela via democrática, nem pela via totalitária. E quais são os sinais, por exemplo, de que o socialismo ele penetra na sociedade, né? O padre Edward Cahill, né, do livro O Estado Católico, que também temos aqui no Instituto Santo Anásio, ele diz assim, que o socialismo ele penetra nas legislações mediante o monopólio da educação e a tendência de revezar com os pais a instrução dos filhos. É exatamente a situação que a gente vive no Brasil. Hoje o homeschooling foi julgado, né, na Suprema Corte, que é proibido, não há direito ao homeschooling se o Estado não participar junto, se o Estado não estiver junto. Então é justamente essa ideia de revezamento, né? Usurpação, o segundo sinal, né? Usurpação estatal da autoridade sobre o contrato matrimonial, ou seja, o Estado vai dizendo o que é casamento e o que não é, né? Uma tendência à centralização da autoridade civil, isso a gente vê claramente quando a gente vê muitos partidos falando em reforma do Pacto Federativo. Eu também sou a favor da reforma do Pacto Federativo, mas para dar mais autonomia local, municipalismo aos estados. Mas o socialismo ele tem uma tendência de impregnar um pacto federativo para o inverso, para centralizar cada vez mais o poder. Óbvio, né? E, por último, a interferência indevida na autoridade municipal, na autoridade local, né? Isso é um complemento. Então, o socialismo democrático, dito democrático, à medida em que ele vai avançando, ele vai tomando essas características aqui. E aqui eu vejo eu lembro de uma página católica que comprou essa premissa de que é possível ser um socialista democrático, né? E ela disse assim, a única dificuldade que as pessoas têm é que é difícil identificar um socialismo totalitário. O problema para essa página unicamente é o socialismo totalitário. Ela diz assim, porque na América Latina nós tivemos presidentes, né, candidatos, que se mostravam democráticos, mas quando chegaram ao poder se tornaram totalitários. Mas que novidade tem isso, gente? Que novidade. É óbvio que o socialismo ele vai ser totalitário. Não importa o meio que ele se utiliza, se é de forma armada ou se é pelo ganho do voto popular. Se ele quer extinguir a lei natural, é óbvio que ele vai ser totalitário. Não devia ser uma surpresa. E essa gente está tentando dar formação para os católicos na internet.